nós estamos vivendo tempos diferentes, né? Tempos que acho que ninguém aqui um dia sonhou em viver. Nós vemos na história que várias pessoas passaram por momentos em que surgiram doenças novas. Ellen White mesmo, né, ela participou de uma pandemia, enquanto ela vivia nessa terra. Aconteceu uma grande pandemia nos tempos dela também, mas nós estamos passando por isso agora. E pensando assim no que nós estamos passando, e ouvindo a Rádio Novo Tempo, e vendo as mensagens e reportagens na TV, nós estamos vivendo a era da ansiedade. Eu acho que os irmãos vão concordar com isso. Em 2014, a Academia Brasileira de Neurologia, ela disse que 40% da população mundial, ela tinha distúrbios do sono. E que os distúrbios do sono, ele está relacionado à ansiedade. E o dicionário, ele traduz o que quer dizer ansiedade. Aqui, assim, brevemente, uma pequeno significado da palavra ansiedade no dicionário é sensação de receio e de apreensão sem causa evidente. Traduzindo na nossa linguagem mais simples, é esquentar a cabeça sem necessidade, né? Talvez alguns já passaram por isso e outros estão passando agora. E também tem a ansiedade, onde a gente está esquentando a cabeça por coisas que realmente são necessárias. Que a nossa vida precisa daquilo e a gente às vezes perde o sono e perde o apetite, perde a capacidade de concentração, passa a ser uma pessoa mais irritada, por estar sofrendo de ansiedade. Eu vou compartilhar com os irmãos uma experiência minha. Quando foi no ano de 2019, no final do ano de 2019, nós começamos a ver o que? A pandemia lá na China. E aí o coração da gente se apertou, se entristeceu por ver o que os chineses estavam passando. Não foi assim? E eu confesso para os irmãos que eu cheguei a pensar de verdade, oh meu Deus, obrigado, porque eu moro no Brasil. E quando chega aqui, março, a pandemia está instalada no Brasil. E o meu esposo, ele é educador físico, ele é fisiologista, bioquímico do exercício, e ele tem uma academia lá em Nova Odessa. E a academia, em março de 2020, estava a todo vapor, um sucesso. As pessoas estavam emagrecendo, pessoas muito magrinhas estavam ficando mais fortes, pessoas com diabetes estavam com o diabetes controlado, e estava um sucesso. E, de repente, a prefeitura de Nova Odessa chamou nós lá, todos os proprietários de academia da cidade de Nova Odessa. E que reunião diferente! A partir de amanhã vocês vão fechar as portas. Vai ser por um mês. E aí, todo mundo, né? Um mês com a porta fechada. E agora? Porque quem é autônomo ou trabalha por conta própria sabe, se você não vender de manhã, à noite você não tem dinheiro para se manter no outro dia, não é assim? E aí, tá bom, foi uma coisa assim, nossa, como pode isso? A gente vai fechar as portas? Tudo bem, o governo mandou, vamos fechar as portas, é só um mês, ninguém vai morrer em um mês. Fechamos as portas com a mentalidade de que seria um mês. De repente, esse um mês se transformou em quase 6 meses de porta fechada. Sem receber dinheiro, pessoas pedindo dinheiro de volta, porque a academia vende planos, então tem gente que paga 1 ano, 3 meses, 6 meses, e aí a gente nessa situação. E eu vou confessar para os irmãos o seguinte, quando isso aconteceu, eu fiquei algumas noites sem dormir. Não no começo, mas depois que passou um mês e a situação não mudou. Eu posso dizer que vamos colocar assim, que eu sofri de ansiedade, mesmo tendo orientações deixadas pelo médico dos médicos que cuida da saúde física e mental, de que a ansiedade não me levaria a lugar algum. E eu confesso para os irmãos que foi uma experiência muito boa,
Sabe por quê? Porque ali eu percebi todas as palavras do Mestre Jesus, de que nada nem ninguém é mais importante do que Deus na nossa vida. E agora eu vou falar para os irmãos, não faltou nada na minha casa, não faltou nada, nem para a academia, para falar a verdade. Tinham alunos que mandavam mensagem e falavam assim, você pode passar aqui na minha casa, trazer a sua maquininha de cartão, porque eu quero pagar a mensalidade? Com a academia fechada. Teve alunos que foi até a porta do nosso condomínio e falou assim, olha, eu quero pagar 2 meses de academia, com a porta fechada. Teve pessoas que falaram assim, olha, você pode trazer produtos para mim, traz a maquininha que eu vou pagar no cartão? Produtos de academia com a academia fechada, para quê? Se você não faz exercício, não precisa tomar o produto que a academia vende, porque não vai te fazer efeito. O seu corpo não está precisando daquilo. E as pessoas compravam. Meu vizinho, que era um dos alunos da academia, o Wagner, amiga, eu gostaria de comprar seus produtos para revender. Você pode trazer aqui para mim na minha casa? Lá ia eu na casa do vizinho, o vizinho comprando os produtos para revender. E assim foi. Tiveram os que pediram dinheiro, mas Deus enviou aqueles que trouxeram o dinheiro. E isso foi algo muito importante para nós. Sabe por quê? Porque hoje foi decretado que as academias devem fechar novamente. E sabe como é que eu estou? Tranquila, em paz. Por quê? Porque se tiver que ser assim, assim será. Se nós pudermos abrir um pouquinho, que o prefeito falou que vai pensar nessa possibilidade, Deus vai prover. Se a gente estiver lá trabalhando e alguém passar lá e falar, fecha, nós vamos fechar. Se o prefeito falar, não, aqui não tem isso, todo mundo pode escancarar as portas, é porque Deus decidiu assim. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Talvez você não seja uma pessoa ansiosa, mas as circunstâncias te fazem assim, sabe por quê? Nós somos seres finitos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 segundo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 hora, o que vai acontecer amanhã, daqui 1 ano. Então isso traz para nós preocupações, e Deus sabia disso. Sabendo disso, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, Ele nos deu alguns conselhos para a gente não sofrer. Deus não quer que eu e você nós soframos física, nem mental, nem emocionalmente. Ele quer que a gente viva aqui nessa terra que está emprestada para nós da melhor forma possível, porque o inimigo, ele é perito em trazer transtornos para a vida do ser humano. Porque ele sabe, assim como uma mãe que vê um filho sofrer, sofre, ele sabe que Deus sofre quando vê você e eu sofrendo. Então Jesus, ele deixou alguns conselhos para nós. Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Essa semana, muito, 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 e não porque eu quis, mas porque eu estava em oração e Deus colocou esses versículos na minha mente para relembrar quem é Deus. Mateus, capítulo 6, é bem conhecido nosso, mas a gente vai relembrar, sabe por quê? Vem tempos difíceis pela frente. E nesses tempos difíceis nós vamos precisar dessas palavras. Mateus 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Você não vale mais do que uma ave? O passarinho todo dia, de manhã ele acorda, ele não sabe o que vai ser do dia dele. Será que ele vai achar comida? Será que ele vai achar alguma coisa que ele possa estar utilizando para fazer um ninho? Será que vai ter uma tempestade e ele vai conseguir se proteger? Se Deus cuida das aves, quanto mais de mim e de você, que somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário?
Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Os irmãos já observaram os lírios? Uma vez eu ganhei um vaso de lírio e eu fiquei encantada. Quanto mais eu olhava, mais detalhes eu via. Quanto mais eu olhava, mais coisas diferentes naquela flor eu via. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio. E o lírio hoje existe, amanhã ele pode não estar mais aqui, porque as plantas morrem muito rápido. E Deus criou a gente para a eternidade. Essa flor, especificamente essa, ela não vai estar na eternidade. Sabe por quê? Ela foi feita para embelezar o planeta Terra agora. Mas você vai estar na eternidade. Porque você não foi criado só para o planeta Terra. Você foi criado para viver eternamente. E se Deus cuida da planta, que hoje existe e amanhã ela já está ficando amarelinha, pode ser que daqui uma semana ela não esteja mais aqui. Quanto mais de você que Ele criou para viver eternamente, quanto mais de mim, que foi criada para escolher viver eternamente. A Bíblia continua dizendo assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Então, Deus pede para nós termos confiança nele e sabermos diferenciar uma coisa: o que é importante e o que é essencial na nossa vida. Porque tudo que foi citado aqui é importante. A comida é importante, não é? As vestes são importantes, a casa que a gente mora é importante, mas existem coisas que são essenciais. Jesus Cristo, ele disse, em outras palavras aqui, que a ansiedade, ela é pela preocupação que nós temos de perder as coisas que nós possuímos. Às vezes a gente tem preocupação de perder a saúde, aí vem aquela ansiedade. Preocupação de perder a vida, e vem a ansiedade. Preocupação de perder a casa que a gente mora, vem a ansiedade. Perder o emprego. Eu vou falar para os irmãos uma coisa que Deus sempre fez por mim. Eu nunca fiquei desempregada na minha vida. Sabe por quê? Com 18 anos, eu arrumei meu primeiro emprego. E aí, fui trabalhar de assistente de um dentista, 2 dentistas. Porque um era de criança e o outro era de adulto. Então, quando eu tinha criança, eu tinha que acalmar a criança, aquela coisa toda. Limpar o lugar, faxinar, lavar os aparelhos, atender telefone. Inclusive, as 2 filhas deles estudavam no colégio adventista e quando tinha tarefa de casa de ensino religioso, eu tinha que fazer também com as crianças. Fazia parte do serviço. E aí, um dia, eles chegaram e falaram assim, olha, você vai ter que começar a vir aqui de sábado, porque de sábado o movimento é muito grande. E aí, com 18 anos, na maior inocência, eu peguei a Bíblia que estava na bolsa e falei, não posso. Por que não? Porque olha aqui, lembra-te do dia, li tudo para eles, então não vou poder vir. Aí a mulher começou a chorar, na hora mesmo já começou a chorar, a esposa do dentista. E ele, para com isso, Roseli, e não sei o quê. Ele levantou, saiu, o doutor Eduardo ele chama. Aí a Roseli falou assim, por favor, vem trabalhar amanhã, porque eu amo você, e se você não vier, o Eduardo vai mandar você embora. Aí eu falei, eu também amo a senhora, amo suas filhas, amo o trabalho, mas não vou poder vir. Não fui, ele me mandou embora. E eu falei, meu Deus, e agora? E agora que dali um tempo, fui trabalhar na Rainha Nutracêuticos. Fiquei lá 4 anos, saí. E agora? E agora que o pastor Valdoni ligou na minha casa e falou, vamos comportar? Mas eu não sei comportar. Não precisa saber, porque você vai trabalhar com palestra. Você não vai comportar de casa em casa. A gente quer que você visite as empresas e faça palestras de saúde. Então, vou. Deve ser como
pregar. Fui, falei para ele, mas eu não tenho dinheiro para ir. Não, nós vamos pagar para você, depois você devolve. Fui, mas eu fui assim, eu vou espairecer a cabeça, porque eu vou para um outro estado, eu vou para o Espírito Santo, eu vou passar pelo Rio de Janeiro, vou aproveitar que eu estou de férias e vou passear. Mas que engano não entender o poder maravilhoso de Deus. Fui e sem querer foi vendido R$25 mil de livro. Sem querer. Eu fazia as palestras, entregava o livro para as pessoas e elas compravam. Era Deus, porque eu nem queria vender, porque eu não fui para vender. E aí voltei de lá com dinheiro no bolso, mas o dinheiro, eu falei assim, vai acabar. E agora? Agora toca o telefone de casa, minha amiga lá de São Paulo. Paula, quer vir dar aula aqui na Associação Paulista Sul? Nunca tinha dado aula, apesar de estar formada em pedagogia. Eu falei, mas por quê? Porque eu caí aqui na calçada, eu quebrei o pé e precisa de uma professora substituta. E eles falaram se eu tiver alguém para indicar. Eu falei, eu quero. Então você tem que vir amanhã para São Paulo. Eu falei, estou indo, nunca tinha ficado longe do meu pai e da minha mãe. Peguei o carro e fui. Cheguei lá, foi melhor do que eu pensei, porque eu não fui substituir minha amiga. Eles me entrevistaram e falaram, não, você vai para a escola de Embu das Artes, que é uma escola que fica dentro de uma fazenda. E aí fui dar aula na pré-escola. Sem querer, alfabetizei as crianças no pré, eles começaram a ler e escrever. Não sei como que eu fiz aquilo. Dei aula, as crianças eram inteligentes e aprenderam. Aí o professor Roberto Gorski falou assim, olha, você vai dar aula no 2º ano porque você vai alfabetizar as crianças. Fui. Só que nessa época, eu morava num lugar muito ruim em São Paulo. Eu morava no Capão Redondo. Seus irmãos imaginam, né? A minha mãe foi me visitar, falou assim, você nunca traga seu pai aqui. Porque se ele vier aqui, ele vai te levar embora na força. Eu falei, não, vai nada. Mas eu nunca levei ele lá. Aí, naquela época, prenderam o traficante do bairro. Aí, seus irmãos imaginam o que aconteceu com o bairro, né? Estupraram uma moça na minha garagem e começaram a matar gente. Aí, fui correndo para o diretor da escola, falei, eu vou embora. Falei para ele, querido, você arruma uma professora, porque eu vou embora. Ele falou, não, você vai morar na casa da associação. Eu falei, o quê? Ele falou, você vai morar lá. Pegou, levou eu para um bairro bom, para uma casa boa. E tudo isso é quem? Deus. Porque tudo isso que aconteceu, nada disso eu planejei. Ou um dia eu achei que eu fosse fazer, ou que ia acontecer na minha vida. Deus foi conduzindo. E aí fiquei lá mais um ano. Aí cheguei mas a violência em São Paulo é muito grande, sabe? Coisa assim de eu ir no mercado, quando eu voltar, ter bilhetes na porta do meu carro. E aí olhar, a pessoa está seguindo. Policiais, você tem medo dos próprios policiais porque eles mexem com você. Sabe coisa assim? E aí falei assim, não, eu vou embora, vou voltar para a minha cidade. Vou morar com meu pai e com minha mãe de novo. Cheguei para o diretor, falei, olha, infelizmente eu vou embora, você precisa arrumar outro professor e pôr no meu lugar. Não, professora, você não vai sair daqui desempregada. Eu vou conversar com meu amigo, professor Renato, diretor da Escola Adventista de Paulínia. Você vai para lá. Fui. Cheguei aqui na Associação Paulista Central e eles falaram assim, você quer dar aula no IASP ou você quer dar aula em Paulínia? Eu falei assim, no IASP eu vou pegar qual turma? 4º ano. E Paulínia, 2º ano. Vou para Paulínia, porque eu gostava de ensinar a ler e escrever. Fui. Fiquei lá de 2008 até 2011. Saí e agora? Estou desempregada. Não, Deus, você não está desempregada. Você vai trabalhar ajudando o seu pai, porque o seu pai vai chegar um dia que ele não vai aguentar mais fazer tudo que ele faz. Comecei a trabalhar junto com ele na distribuidora de produtos fitoterápicos. E agradeço muito a Deus por poder fazer isso. Porque eu trabalho com alegria. Eu trabalho podendo estar com eles todos os dias. E aí depois conheci o Rafael, a gente se casou. Eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de negócios, então ele tem academia e eu ajudo ele na parte de administração. Tudo isso foi planejado? Não. Tudo foi conduzido por Deus. E hoje
nós temos um decreto no nosso estado que muitas pessoas não podem trabalhar. Eu não sei se os irmãos aqui estão assim, mas tem pessoas que não podem trabalhar. E aí o que acontece? Tem pessoas que trabalham com faxina, por exemplo, elas vão ficar desempregadas. Porque as empresas estão fechadas, ela não vai faxinar a empresa. Se ela trabalha na casa de alguém que trabalhava numa empresa, a pessoa que é dona da casa não vai ter dinheiro para pagar ela, então ela não vai mais. Não é assim? Na academia mesmo, eu não fui lá quarta, quinta e sexta, porque eu não estou tendo ainda coração para conversar com os meninos que trabalham lá. Mas amanhã eu vou falar, gente, ó, vocês estão dispensados até segunda ordem, e aí depois vocês voltam. Mas a gente tem que ficar ansioso? Não, porque Deus cuida de tudo. A Bíblia fala que existem coisas importantes e outras essenciais. A comida, ela é importante, mas a vida, ela é essencial. A gente sabe que sem a comida, a gente não vive. Mas Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é essencial, porque tendo Ele em nossa vida, o resto tudo vai ser acrescentado. O corpo é essencial, as roupas são importantes. Se eu não tiver o meu corpo, para que eu vou ter roupa? Não é assim? E quem mantém o nosso corpo? Deus. Se Deus olhar para mim logo depois do almoço e falar, seu coração vai parar de bater, Ele vai parar de bater. Aí serve meu corpo para alguma coisa? Não. Então o meu corpo é essencial e quem cuida dele, quem é o dono dele, é Deus. Da mesma forma o dinheiro ele é importante, mas Cristo é essencial. O dinheiro é importante, mas se ele for usado de forma errada, ele é uma maldição na nossa vida. Ele é importante para ajudar nós a nos mantermos a obra e ajudarmos as pessoas, os irmãos e as pessoas que também não são da nossa religião. É para isso que serve o dinheiro. Então, ele não é essencial. Uma casa é importante, mas a oração é essencial. Porque se eu orar e tiver comunhão com Deus, eu posso estar aonde for, que tudo vai estar maravilhoso. Jesus, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele andava a pé pelas estradas e ele dormia onde Deus mandava ele parar. Quando nós aprendermos que as coisas da vida, elas são tão passageiras, e começarmos a ver as coisas da vida do ponto de vista da eternidade, a gente vai aprender a não ficar ansioso. Não estou dizendo que não vai vir momentos de ansiedade, vai, mas aí é a hora da gente colocar na mente as palavras de Jesus. Porque nós temos que ver as coisas do ponto de vista da eternidade. Tudo aqui é passageiro. Tudo, 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 tudo. Tem irmãos da igreja que estão com Covid. E aí lá no grupo da igreja eles pedem oração por esses irmãos. E nós devemos orar sim. Orar sabe como? Senhor, envia teu Santo Espírito ali, do lado do meu irmão. Fala ao ouvido dele. Que os seus anjos se acampem ao redor dele ali naquele leito de UTI. Que ele se lembre das coisas do céu. Que ele se lembre que a vida não é só aqui, que tem uma eternidade nos esperando. Que ele se lembre que Jesus Cristo morreu por ele. E que mesmo que ele deixe de respirar, o fôlego da vida vai ser devolvido para ele no último dia. E se for da sua vontade, que ele possa se levantar do leito da UTI. Mas se não for, Senhor, que o Espírito Santo esteja falando com o meu irmão. Essa deve ser a nossa principal oração. E se acontecer com a gente, que o Espírito Santo nos visite e que nós nos lembremos constantemente, o meu mundo não é aqui. Se eu vier a deixar de respirar, o fôlego de vida vai ser devolvido por mim, por Cristo Jesus no último dia. Amém? Quando nós temos problema de memória, aí vem a ansiedade. Um dos problemas da ansiedade é que às vezes a gente esquece de quem é o nosso Deus. A senhora White escreveu assim: nada temos a temer contra o futuro, quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos guiou no passado. A gente não tem nada para temer contra o futuro. Você não está vivo hoje? Você não passou por várias coisas na sua vida? E Deus não esteve com você? Você não sobreviveu?
Não temos que nos preocupar quanto ao futuro, nem com os filhos, nem com o marido, nem com os pais, com ninguém. Eles todos estão nas mãos de Deus. O futuro a Deus pertence. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Lucas capítulo 12. A gente vai ler os versículos 27 até o 34. Lucas 12, do 27 até o 34. As palavras de Jesus, elas ecoam aos nossos ouvidos como um bálsamo para a nossa alma. Presta atenção no que Jesus fala aqui. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscais antes de tudo o seu reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amém? Não se preocupais, pequenino rebanho, porque Deus se agradou em dar a nós o seu reino. Aqui essa terra é passageira, mas o reino de Deus está preparado para aqueles que o amam. Sabe qual deve ser a nossa maior preocupação? Pedir a Deus que nós possamos reconhecê-lo como nosso Criador, como conhecedor e mantenedor de tudo e de todas as coisas. E que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Sabe por quê? Se assim for, não importa o que nos aconteça nesse mundo, a vida eterna está reservada para mim e para você. Já imaginou viver num lugar onde as flores não murcham, os nossos animais de estimação não morrem, as pessoas que nós amamos não vão embora, não precisamos de dinheiro para viver, vão ter frutas e comidas que a gente nem imagina que existe e pode comer sem medo porque não vai te fazer mal, não vai fazer mal para o seu organismo. Você vai viver num lugar que não tem frio, mas também não tem calor. A gente não consegue imaginar, porque a gente nunca viveu num lugar assim, que não tem frio e nem calor, é tudo ambiente para nós, adaptado para mim e para você. Não tem nem gripe lá. O meu pai ia estar aqui hoje, ele estava super feliz de poder estar aqui, ele ia cantar. Mas hoje ele está, sabe o quê? Com a coluna travada. Não vai ter isso lá, gente. Até vou pedir para os irmãos orarem por ele, para que Deus possa colocar a mão ali e que a dor que ele está sentindo possa passar. Mas lá no céu eu não vou precisar preocupar se a minha mãe está doente, se o meu pai está doente, se a Lilian está bem. Nossa, quanto tempo que eu não vejo o irmão? Não, lá a gente vai se ver toda hora, a gente vai saber, meu irmão está feliz, meu irmão está fazendo o que ele gosta. Meu irmão está lá na horta dele, no pomar dele, ele está estudando música, ele está vendo medicina, ele está estudando a respeito de Deus. Lá vai ser tudo muito perfeito. Um outro conselho que Jesus nos dá, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Filipenses 4. Vamos ver o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? A gente não deve estar ansioso, mas devemos contar para Deus as coisas que a gente sente. Para que serve um psicólogo? Às vezes a pessoa paga 180, 200 reais numa consulta só para colocar para fora aquilo que a pessoa está sentindo, porque quando você fala, você pensa melhor sobre aquilo. O psicólogo às vezes nem opina, ele só te ouve. E você mesmo ali falando, você já começa a pensar, nossa, e se eu fizesse assim, ou se eu fizesse daquele outro jeito, talvez essa situação seria diferente. E Deus é o maior psicólogo que existe.
a gente ajoelhar e falar: Senhor, olha, eu estou preocupado com isso, com aquilo outro, algo está machucando o meu coração, eu gostaria que o Senhor tomasse minha família em tuas mãos, que o Senhor os protegesse, protege a mim, protege a minha igreja, que não falte nada para nenhum de nós. Isso Deus vai ouvir e Ele vai mostrar para você que Ele é o Criador e o mantenedor da sua vida. E de formas que você nem imagina que vai acontecer. Porque às vezes quando a gente acha assim, está muito escuro aqui, não tem para onde sair. Deus vem e ilumina aquela situação e você fala: não acredito que aconteceu isso. Eu nem esperava. O meu marido sabe que eu passei várias noites às vezes sem dormir, pensando no dia de amanhã, o que é que eu vou fazer? E de repente, tchum, as coisas aconteciam sem a gente às vezes nem saber o que estava acontecendo, né? Mas as coisas eram resolvidas. Então, Deus, Ele fala para mim e para você que nós não devemos sofrer por antecipação. É um dos conselhos de Jesus. A gente sofre por coisas que ainda não aconteceram. As crianças, quando são pequenas, sofrem porque querem crescer rápido. Ah, se eu fosse grande, minha mãe não tinha me batido. Ah, se eu fosse grande, eu não tinha tanta tarefa de casa para fazer, né? Todo mundo foi criança e sabe. Quando se é jovem, a pessoa fala assim: nossa, mas quando eu me formar numa faculdade, daí não vai ter para ninguém. Eu vou me formar, aí ninguém mais não vou ter mais dar satisfação, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter minha casa, eu vou chegar em casa a hora que eu quero, eu vou comer o que eu quiser, a roupa que eu quiser eu vou pôr. Essas, às vezes, são preocupações de quem é jovem. Eu vou casar com a pessoa que eu quero, e aí minha vida vai ser só uhul, só felicidade, né? E quando a gente é adulto, a gente sonha em quê? Em conquistar as coisas, conquistar sonhos. Nossa, eu conquistei uma casa, agora eu vou ter filho. Eu tive filho, agora eu vou comprar uma chácara. Eu tenho uma chácara, agora eu vou dar um presente especial para minha família. Adultos são assim. Não é assim? Eu arrumei o emprego que eu queria, mas eu vou conseguir uma promoção. Isso tudo é ansiedade, gente. É correr atrás do vento, como diz Salomão. Deixa as coisas acontecer. Deus tem planos maravilhosos para você e para mim. Se uma coisa hoje der errado, é porque Deus tem coisa melhor. Coisa que você nem imagina. E isso não é teologia da prosperidade que eu estou falando, não. Sabe por quê? Quando eu falo coisa melhor, coisa que você nem imagina, são coisas espirituais. Que ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar sua amizade com Deus. Ninguém pode tirar a paz do teu coração. Ninguém pode tirar de você aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam desde a fundação do mundo. São coisas que olhos não viram, coração não consegue imaginar e nunca entrou no nosso ouvido. Às vezes eu vejo que meu irmão cantou lindo aqui na frente, a Lilian canta lindo, toca lindo, amo ouvir a voz do meu pai. E aí eu penso, imagina um coral de anjos. Pensa só, irmãos, quando a gente chegar lá e ver aquele coral de anjo. Vai ser incrível, é coisa que você não imagina, que a gente não pode nem, eu não sei falar, eu fico assim fora de mim quando eu começo a pensar. Às vezes eu como uma fruta na minha casa, que eu gosto muito, eu falo: ai meu Deus, obrigado por essa fruta. E às vezes está até aguada e a gente não sabe. Vai chegar lá no céu, a gente vai comer coisa que a gente não imagina que existe. Eu vou na casa da minha mãe, eu vejo as plantas dela, eu falo: ai que lindo, mãe, eu vou tirar uma foto. Eu vou postar na internet para as pessoas poderem ver também, a pessoa poder ficar feliz também. E lá no céu tem flores que a gente nunca imaginou que existe. Ellen White fala assim, que lá no céu ela viu o mato dourado e prateado, que se mexia para a honra e glória do Senhor Jesus. Alguém já viu um mato prateado e dourado? Eu nunca vi. Deve ser uma coisa de tirar o fôlego. E para a gente ir terminando, um dos conselhos de Jesus é que existem dois tempos: o tempo natural e o tempo de Deus. A gente às vezes cresce ouvindo falar: tudo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo, mas a gente às vezes não para pensar que tempo é esse. O tempo natural é esse aqui, que a gente aprende na escola. O ser vivo, né, nasce, cresce, reproduz e morre. Que é o que está em Eclesiastes. Tudo é vaidade correr atrás do vento. Mas o tempo de Deus é a eternidade.
E isso nem Covid, nem desemprego, nem fome, nada pode tirar de mim e de você. Isso é o que mais importa. Olha só, Jesus fala assim, não seja mundano, porque os gentios é que correm atrás dessas coisas. Lá na reunião que a gente teve lá das academias, eu fiquei vendo o que as pessoas pensam dos cristãos. Eles estavam furiosos porque as igrejas estão incluídas como essenciais e as academias não. E aí começaram a tirar sarro, fizeram montagem de foto com pessoa de terno, com supino, fazendo exercício, escrito Academia do Treino de Deus, sabe assim? Academia do Exercício Abençoado de não sei lá o quê. Estamos nos adequando para poder estar no decreto. Então, para eles, isso aqui não é nada essencial. A gente sabe que a atividade física ela é a dose diária de remédio de algumas pessoas. Porque ela precisa daquilo para não ter depressão, para curar um diabetes, para uma hipertensão, para outras coisas, né? Obesidade. Mas para nós cristãos, o nosso remédio diário é estar na comunhão com Deus e também com os irmãos. Eu fiquei na minha casa quase 1 ano sem vir à igreja, mas de preocupação com os meus pais. Pensar assim, e se eu for pegar alguma coisa, levar para eles, sabe, coisa assim? Mas chegou num ponto que eu cheguei para o Rafael e falei assim, nós vamos voltar a ir na igreja, porque eu estou sentindo saudades. Eu tenho saudade dos irmãos, eu tenho saudade de estar com vocês, de estar na casa de Deus. Então, para o mundo isso não é essencial, mas para nós é. Sabe o que é essencial lá, que eu reparei? É comprar o carro do ano, é ter uma casa melhor, é modernizar a academia deles, é destruir a academia do outro, sabe assim? Isso é essencial, porque Jesus falou que para os gentios eram todos que não eram judeus. O essencial era ter e não ser. Então, o meu desejo, minha oração, por mim e por você nessa manhã de sábado, é que nós aprendemos a ser e não a ter. Existem pessoas com quem a gente convive todos os dias, ou de vez em quando, que ela faz questão de poder ter um celular de última geração, o carro do mais caro, às vezes uma roupa, porque as pessoas vão ver, e às vezes não tem aonde cair morta. Mas precisa mostrar para outros seres humanos, pobres, coitados, infelizes, que ela é melhor, através das posses. E não existe isso. Sabe para que Deus nos dá posse? Para a gente ajudar uns aos outros. A gente pode ter conforto, a gente pode ter uma vida boa, pode ter um carro bom, uma casa boa, porque isso não é pecado. A roupa, Ellen White fala assim, compre da melhor para que dure muito e você não jogue dinheiro fora. Mas o maior e principal objetivo do dinheiro nessa terra é abençoar outras pessoas. O que adianta ter a conta gorda e um irmão passando fome? E eu não dou nada, não dou uma cesta básica, não dou nada. Ter uma conta gorda, o irmão precisando de uma cirurgia e ninguém se move, ninguém se junta para cada um dar um pouco, o irmão fazer a cirurgia. Eu fico pensando nisso às vezes, sabe? Porque no tempo de Paulo e Pedro, eles dividiam tudo. Se um tinha, o outro tinha também. E deve ser assim nos dias de hoje. E para terminar, olha o que fala em Mateus 6, 19 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Vamos juntar tesouros para a vida eterna, transformando o nosso caráter, amando a Jesus, amando o nosso Deus e sabendo que a gente não precisa se preocupar com nada. A nossa saúde está na mão de Deus, o nosso sustento material e, acima de tudo, o nosso sustento espiritual. Amém?
mensagem maravilhosa dessa, né? Realmente a calhar com tudo que estamos passando. Eu não tenho uma mensagem musical com a Juliana e o Vitor nesse momento. Ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Bem o rei Salomão em sua riqueza se vestiu como os lírios com grandeza. Se veste assim a flor que logo vai murchar, mas muito mais de você Deus cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem nem semeiam, Contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Olhe as aves do céu, não colhem nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você, mas muito mais de você cuidará. cuidará. Amém. Irmãos, eu como um dos líderes da igreja, Paulinha, gostaria de te agradecer mais uma vez. Eu gostaria que cada irmão acenasse
para Paulinha, esse é o nosso cumprimento, tá? Ela não vai ficar ali. Aí é a forma carinhosa que toda a igreja está cumprimentando na saída. É um jeito prático, mas correto de nós estarmos. Por favor, pode fazer a oração final. Santo Deus, bondoso Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse dia que nós estamos aqui. Obrigado por falar ao nosso coração. Te agradecemos pela tua proteção, pelo teu cuidado e amor por nós. Obrigado, meu Deus, porque nós não somos meros detalhes para ti, mas nós somos pessoas que fomos compradas pelo sangue de Cristo Jesus e somos extremamente importantes, Senhor. E nós pedimos que o Senhor possa colocar essa certeza no nosso coração e que nós possamos ter cada dia mais um relacionamento contigo, Senhor. Nos ajuda para isso, que nós possamos sentir a tua presença, conversarmos contigo, lermos a tua palavra e estarmos sempre confiantes, Pai. Permanece conosco e nós pedimos que Jesus volte logo, Pai. Que nós possamos ajudar o Senhor a antecipar a volta dele o máximo possível, para que nós possamos desfrutar da eternidade contigo e vivermos no mundo que o Senhor realmente planejou para o ser humano, Pai. Nós confiamos no Senhor, de que o Senhor está ouvindo e que o Senhor irá atender a nossa oração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.